Então, lembrando, né, que o Tsongkhapa, nesse esforço de reformar o Dharma, uma nova tentativa de reformar o Dharma, ele retoma uma tradição que foi iniciada por Atisha no século XI, que escreveu o primeiro Lamrim. Atisha Dipankara Siddhinana, né, o título que ele tem, que esse Dipankara é uma homenagem ao Buda anterior, ao Siddhartha. Siddhinana, o senhor Jnana, Atisha foi um indiano que no século XI é chamado, é convidado para ir ao Tibete, porque o Dharma estava no estado de degeneração completa, no Tibete já tinha quase desaparecido, e alguns mosteiros, alguns monges que sobreviveram, e mais um rei de um reino que existia, que o Tibete ainda não existia como um reinado unificado. E aí o rei Yashas-od, ele manda emissários, e dizem até aí, não sei até que ponto é lenda, é real, né, que até teve gente que morreu na viagem, porque tinha que atravessar aquelas estradas lá dos Himalaias, e elas são meio perigosas de atravessar, né? Não é à toa que o Tibete sempre foi meio difícil de entrar. Tinha alguns caminhos muito íngremes pelos quais as pessoas tinham que passar. E alguns, inclusive, teriam morrido nessa jornada. Mas aí a Tisha vai, e aí a Tisha vai formando esse núcleo, e outros também, outros personagens importantes que vão atuar, que a gente andou vendo alguns nomes, né? É sempre bom lembrar que no Lorin Chemoi a gente vai continuar vendo isso no volume 2. O Tsongkhapa está dando dicas. Assim como a Blavatsky na Doutrina Secreta ela dá dicas de personagens, linhagens, tradições que vale a pena a gente estudar, o Tsongkhapa também ele está dando dicas de personagens, escolas que vale a pena a gente visitar, sempre citando textos. Como vocês têm visto, o Lamrim ele tem muita citação de textos importantes do Mahayana, na Índia e no Tibete. Então, recapitulando alguns dos tópicos que a gente viu nessa pandemia do Lamrim, os três tipos de indivíduos, né, aqueles três tipos de praticante. O praticante inicial, que é aquele que está preocupado em gerar um bom karma para continuar tendo um bom acesso, continuar tendo boas condições na sua próxima vida, continuar tendo acesso ao Dharma e continuar reproduzindo esse ciclo virtuoso. O segundo tipo de indivíduo, que é aquele que já quer se libertar do samsara, então aquele que já vai se dedicar de uma forma mais profunda para realmente, de fato, se libertar do ciclo, que não basta só ficar coletando karma positivo, porque esse karma pode se esgotar numa determinada vida. Né? Eu posso me distrair e, de repente, nessa distração, eu esgotei todo o karma positivo com uma vida muito boa e perdi uma oportunidade. Então, aqueles que já tentam, de fato, entrar na senda de forma mais profunda. E o terceiro tipo de indivíduo, o indivíduo de capacidade superior, que é aquele que entende que não basta só se libertar do samsara, que é aquele que entende que tem que auxiliar os outros seres a se libertarem também, e que vai fazer o voto do Bodhisattva. E aí vai se dedicar no caminho e se compromete a continuar renascendo de quando em quando, mesmo depois de já liberto do samsara, para continuar auxiliando a todos os seres, até que ele alcance o nirvana último e supremo, que é o estado de um Buda, a onisciência de um Buda. A nossa preciosa vida humana, né, não perder tempo, porque a vida humana, e aqui por vida humana é um termo técnico do budismo, vida humana é uma vida dotada de boas condições, uma vida dotada de tempo livre, uma vida dotada de acesso ao Dharma. Então, não perder tempo. Se a gente tem acesso a esse tipo de vida, a gente ser grato a essa oportunidade e tentar aproveitá-la. Né? A verdadeira gratidão é isso, não é ficar dizendo gratidão para o universo e esperar ganhar na loteria em troca. Mas a verdadeira gratidão é aproveitar a oportunidade kármica, que é o nosso karma, fomos nós que geramos essa oportunidade, e tentar fazer um bom uso dessa oportunidade, se dedicando ao Dharma, porque a gente pode morrer a qualquer momento. A morte é impermanência. Teve aquele capítulo sobre a morte e a impermanência, o perigo de um renascimento inferior, o perigo de cair em reinos inferiores, né? E aí a gente entrou nas várias polêmicas da visão budista e da visão teosófica, até que ponto é literal ou não é literal, né? A questão da transmigração, se é possível renascer como animal, se não é possível.
as ações e os seus efeitos, refletir, meditar sobre o karma, a prática de refúgio nas três joias, tomar o refúgio nas três joias para gerar a convicção, para se conectar com essas joias, se conectar com o Buda, com o Dharma, com a Sangha, se conectar no caminho, lembrando que isso é uma prática de invocação que a gente está fazendo também. A gente está tentando construir uma mandala, o que numa linguagem ocidental a gente chamaria de egrégora, numa linguagem budista a gente está criando uma mandala. Confiar num guru idôneo, aí teve toda aquela questão de como reconhecer um guru idôneo. Né? No primeiro capítulo a gente viu muito a importância do ouvir. Tem que ouvir, tem que ter humildade, mas também tem que ter o discernimento. Tem que ver se aquela pessoa que está ensinando, se esse autor, no caso do Tsongkhapa, que a gente está lendo, pesquisar sobre ele, tentar entender qual o contexto, que escola é essa, Gelugpa, para não tomar gato por lebre. Desenvolver renúncia pelo samsara, ter o senso de renúncia. Aí a renúncia vai ter os seus vários níveis, mas a renúncia mais elevada é a renúncia ao eu, a renúncia à separatividade, que é a renúncia ao samsara, buscar desenvolver essa renúncia. Para desenvolver a equanimidade, para pensar que eu e outros estamos todos na mesma situação. Eu e outros, todos os seres, buscamos a mesma coisa. Buscamos nos libertar do sofrimento e buscamos a felicidade. E aí, tendo esse senso de equanimidade, auxiliar os outros. Lembrar da bondade dos seres vivos. Aí tem muito aquela metáfora, né, de pensar nos seres como as nossas mães. Pensar que todos os seres podem ter sido as nossas mães, ou poderão ser as nossas mães em vidas futuras. E pensar que da mesma forma que eles tiveram cuidado conosco, aquele cuidado semelhante que a mãe tem com o filho, como que a gente pode retribuir esse cuidado? E de fato, se estamos todos interdependentes, né, a minha vida, a nossa vida depende da vida do planeta como um todo. Reconhecer que todos os, assim, equalizar eu e outros, e aí reforçando aquele ponto da equanimidade, as desvantagens do alto apreço, né, por que não vale a pena se apegar ao eu, porque isso só vai reforçar os kleshas, só vai reforçar aquele mecanismo da roda do samsara que a gente viu, só vai reforçar a nossa arrogância, nosso senso de separatividade, e só vai nos causar decepção, porque nós vivemos num mundo impermanente. Então, por mais que a gente tente apreciar esse eu, esse apreço, ele sempre vai escapar, porque sempre vai ter situações na vida que vão ser situações que vão colocar esse eu para baixo. As vantagens de apreciar os outros. A gente vai tirando o foco do eu e vai se transformando nessa alquimia mental, que em tibetano a gente chama de lojong, que é a prática de trocar eu por outros. A partir desse momento, bodhicitta começa a despertar. A gente tem uma grande compaixão, Maha Karuna, se compadece pelo sofrimento dos seres, tenta auxiliá-los, e aí a gente vai se aproximando tanto da sabedoria, né, que compreende a interdependência, quanto da mente desperta. Nossa mente vai ficando mais lúcida, vai ficando mais próxima desse estado de bodhicitta, que é o altruísmo. E para isso tem que meditar. E aí, tudo isso aqui são tópicos de meditação. E a gente tem que meditar aplicando o tranquilo permanecer, shamatha, estabilizando a mente num objeto meditativo. Pode ser um mantra, pode ser uma visualização de uma deidade, pode ser visualizando uma luz branca, pode ser uma frase aqui do Lam Rim, você pega aquilo, pode ser uma palavra, né? Eu vou meditar sobre Shila, eu fico me focando naquela palavra, Shila, por exemplo, ou bodhicitta, ou uma frase, eu e os fenômenos somos vazios de existência inerente. E a cada respiração eu vou me focando nessa frase. E aí a meditação analítica, que é a análise que vai estar ligada a esse tópico de meditação, esse objeto de meditação no qual eu estou me focando e no qual eu estou tentando tranquilizar a minha mente sobre ele, para que cada vez mais eu vá me tornando um só com esse objeto e eu consiga ter uma compreensão mais profunda, ter uma compreensão mais intuitiva. A meditação analítica ela vai usar o pensamento, né? Não tem nenhum problema em usar o pensamento, em usar a imaginação.
em visualizar coisas, etc. Meditação aqui, nesse contexto, não é só fechar os olhos e ficar no escuro. Não é essa a ideia. A ideia, até porque a ideia não é ficar no escuro, né? A ideia é ir para a luz. Cultivar as 6 perfeições. Cultivar as paramitas, e a gente vai ver isso mais no segundo volume. E alcançar a sabedoria, alcançar prajna, que é uma dessas 6 perfeições, que é a sabedoria que compreende o vazio de existência inerente, compreende. É a 7ª porta, né? A 6ª paramita aqui, mas é a 7ª porta da voz do silêncio, que compreende a interdependência de todas as coisas, o vazio de separatividade, etc.